Olá, vamos para o primeiro exercício envolvendo MSA de dados, né, atributivos, mais especificamente dados nominais. Isso aqui é um exercício bem prático, tá? Eu já cheguei a fazer isso na realidade, então é bem legal quando a gente faz um exercício e lembra do mundo real, né? Como é que funciona. O que é, inclusive, o que eu tento passar para vocês, né? Sempre algo bem realístico mesmo. Vamos fazer o exercício, pessoal. Está sendo implementado um novo produto na linha de produção e o time de qualidade precisa avaliar o novo produto com relação à correta detecção de defeitos. Então, imagina que tem um produto novo e eu tenho que verificar se os técnicos de controle de qualidade eles são capazes de detectar defeitos. E não são defeitos bons, ruins, sim ou não. São vários tipos de defeitos. Inclusive, né, a gente tem nesse exemplo 5 tipos, tá? Nós temos os defeitos da peça que pode ser riscado, o segundo item com rebarba, terceiro item trincado, o quarto é descolorado, né, a cor diferente, e o quinto aprovado. Ou seja, o quinto seria aprovado e os demais seriam reprovados, tá? Só que ele não quer saber apenas se está aprovado ou reprovado. Ele quer entender exatamente no detalhe o que está acontecendo com a peça. Então, a gente vai fazer uma análise de concordância usando o arquivo nominal. Vamos lá? Aqui, pessoal, nós temos o arquivo chamado nominal. E olhe, vamos primeiro analisar a tabela, tá? Porque é importante você entender a tabela, porque você vai ter que preencher algo parecido quando você for fazer uma análise desse tipo. Nós temos aqui, ó, o resultado, que é o quê? A análise do técnico, que o técnico colocou. Ele literalmente escreveu se a peça estava aprovada, ou então estava com algum risco, ou então estava com descolorado e tudo mais, tá? Você pode me perguntar, e se a peça tiver mais de um problema? Aí teria que ver o problema maior, tá certo? Mas quando a gente faz esse tipo de teste, a ideia não é colocar dois problemas ao mesmo tempo. A ideia é colocar problemas diversos e verificar se o time de qualidade é capaz de ver ou não. Tá? Se eu colocar dois problemas diversos, ele pode detectar os dois, inclusive. Mas para nós validarmos esse profissional, a gente quer que ele identifique o problema corretamente. Ou se não existe problema. Tá bom? Então só existe uma opção. Ou a peça está boa, ou a peça está com um problema que se divide em riscado com rebarba descolorado. É isso? E tem um outro ainda, não tem? Tem mais um, trincado. Ok. Aqui nós temos os resultados, aqui são as peças. Nesse caso aqui, a gente teve 5 peças. Tá? E aqui os avaliadores, avaliador A, avaliador B, avaliador C. Então, a gente vai avaliar agora do mesmo conceito de repetibilidade e reprodutibilidade, gente. A gente quer ver se vai estar tendo concordância ou não, ele com ele mesmo e ele com os colegas. É o mesmo conceito do MSA de dados contínuos. Tá bom? Então, como é que a gente chega aqui, gente? Stat, Quality Tools, Gauge Study. Aí não é aqui ainda, tá, gente? Esse estudo analítico a gente vai falar daqui a pouco. É esse aqui, ó. Attribute Agreement Analysis. Ele já apareceu aqui, tá? Deixa eu deletar de novo, que esse bendito não apaga. Depois que a gente faz o exercício. Eu já coloquei aqui, inclusive, pessoal, na sequência que você tem que colocar, até para evitar que você tenha dúvida. E também porque está em inglês. Por exemplo, aqui, Attribute Color é o resultado que eu quero. Vou dar 2 cliques. Samples, tradução de samples é a amostra, tá? Que são as peças. E a Prices são os avaliadores. Avaliador. Legal. Por que eu estou colocando aqui, gente? Eu estou colocando aqui que ele está no formato, né, de tabela, bonitinho. Se tivesse um outro formato diferente, a gente ia clicar aqui em múltiplas colunas, tá? Ia ter que informar a quantidade de operadores, a quantidade de testes, tá? Eu não recomendo. Aqui tá bom demais. Além disso, gente, ele pergunta se eu conheço o padrão. Então, é o seguinte, nesse caso é optativo, tá?
Ele não, e olha como é interessante, além de ele avaliar ele com ele mesmo e ele com os demais, ele ainda coloca a opção seguinte: se você tiver o valor de referência, o valor que é correto, a gente compara tudo isso com esse valor de referência, o que é show de bola. E nós temos, né? Esse no standard attribute é justamente o padrão. De onde é que veio esse padrão, meu amigo e minha amiga? Essa peça que realmente é trincada, essa peça 1, é. Quem avaliou isso foi um profissional capacitado, que pode inclusive ser mais até de um profissional. É como se fosse a referência, o reference value. Ele olhou a peça e disse: essa peça é trincada, então vamos dar para os colegas a peça, ver se eles conseguem também identificar o mesmo problema. Tá bom? É subjetivo? É, mas é subjetivo e é medido por um profissional com mais experiência ou um conjunto de profissionais. Tá certo? Legal. Vamos dar o OK, ver o que acontece? Bum! Apareceu aqui um monte de coisa. Nós temos aqui uma análise estatística, que tem bastante coisa para a gente conversar, tá? Olha a quantidade de coisa, gente. Tudo isso aqui é análise estatística, tá? Ele é mais rico do que o MSA contínuo, inclusive. E nós temos a ferramenta gráfica aqui. Então, vamos olhar a primeira ferramenta gráfica, depois a gente vai para a análise estatística. Aqui, tem mais informação na análise estatística do que na gráfica, tá? O que é que nós temos aqui, gente? Nós temos aqui, entre operadores, eu tenho o operador A, B e C. Esse pontinho que você está vendo aqui é a porcentagem de acerto de quem? Ele com ele mesmo. É o even. Tá certo? Ele está comparando com ele mesmo. Então, ele com ele mesmo, em termos de porcentagem, está em 80%. O operador B também teve 80%, e o operador C já não foi tão bem. Ele só teve 20%. Então, está na cara que esse operador C que está com problema. Aí, que linhas vermelhas são essas, gente? Isso aqui já é intervalo de confiança. E o que é que ele quer dizer? Que ele acertou 80% das vezes, tá? Mas há uma variação. Ele, durante o dia a dia, quando ele estiver fazendo a inspeção, ele pode ter uma variação entre 100% correto até 30%. É uma variação muito, muito grande, gente. E por que isso acontece? Porque eu tenho poucos dados. Basicamente, além de outros fatores, esse é o principal. Tá certo? Aqui, ó, 95% CI, tá vendo? Sempre que você vê isso, ele está interpolando para a população. Então, sempre analise os dados e a interpolação, a inferência para a população. Do lado direito aqui, nós temos o appraiser, que são os operadores, pelo padrão que a gente definiu, entendeu? Então, eu quero saber se eles estão fazendo certo ou não, de acordo com a referência que a gente determinou. Olha o que aconteceu com o operador A. Ele acertou 60% no total. Já o operador B acertou um pouco mais, ó, ele acertou 80%, e o operador C foi ruim do mesmo jeito, gente, 20%. Tá? Então, já consigo ter uma ideia aqui do que está acontecendo. Vamos nos aprofundar? Vamos. A gente precisa ver o relatório estatístico para ter mais informação. Aqui, pessoal, essa análise aqui foi o que a gente viu no gráfico agora. Tá? Ele pegou os inspetores, verificou quantas vezes ele acertou ele com ele mesmo. Como é que eu sei? Porque está aqui, ó, o even. Dentro, ele com ele mesmo, tá? Os avaliadores. Então, de 5 inspeções, ele acertou 4 vezes, isso aqui acertou 4, só acertou 1. Por isso que apareceu aquela porcentagem de 80, 80, 20. E aqui o intervalo de confiança com 95%, que é o mesmo valor que a gente viu lá. Certo? Aqui, pessoal, nós temos a análise de capa dentro do subgrupo, não subgrupo, dentro dos operadores, tá? Operador com ele mesmo. Note que nós também temos p-value aqui. É impressionante, gente. A estatística toda usa o teste de hipótese. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, caramba, tudo é teste de hipótese. É. Mas nesse caso, a gente nem olha o P. Não é que não olha. A gente não foca nele, porque o nosso foco aqui é no indicador capa. Lembra que o melhor indicador é acima de 0,7, pelo menos, e o ideal é que chegue próximo de 1.
Aqui, ele pegou cada operador e cada resposta que ele deu um índice de capa. Olha que coisa legal. Por exemplo, o operador com rebarba, o capa foi 1. Sabe o que isso quer dizer? Ele acertou tudo com relação à rebarba. A partir do momento que o operador viu uma peça com rebarba, ele soube identificar corretamente. O descolorado, a mesma coisa. Já o riscado, não. Ele acertou 52%. Tá? Então, já está com a dificuldade de entender o riscado. O trincado nem apareceu aqui, gente. Ou seja, está muito ruim o negócio. Tá? Por alguma explicação técnica, ele não apareceu, mas isso é sinal que não está bom. Então, qual seria a conclusão que a gente pode ter com o operador A? Olha como é rico de informação isso, gente. O operador A, ele está muito bem em identificar rebarba e descolorado, mas ele precisa ser treinado. Ah, o aprovado foi baixo também, tá? Na verdade, o aprovado foi muito ruim, tá? Então ele não consegue detectar o que está bom e o que está ruim, e ele não consegue detectar peças riscadas e tricadas com qualidade. Então vamos treinar esse operador nessas 3 características. Beleza? O operador B, gente, o operador B, vamos fazer a mesma análise, tá? O operador B, ele consegue identificar o que está aprovado, mas apenas com 52%. Ele já tem uma grande dificuldade em identificar peças com rebarba. Por outro lado, ele conhece muito bem descolorado, riscado e trincado. E aqui, pessoal, nós temos o overall. Esse overall é o overall do operador, tá? Então, cuidado com isso, tá? Por exemplo, a gente pega o overall do operador B, ele está bem, 0,74, acima de 0,7. Porém, ele está com um grande problema em identificar o que é peça com rebarba ou não. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vale a pena liberar esse cara porque eu estou com overall 74? Não. Imagina que ele está na linha de produção, ele pega um monte de peça que está com rebarba e passa. Não reprova essas peças. Então, o que eu recomendo para vocês é o seguinte: aquele gráfico é legal, ele dá o geral de tudo, mas é aqui que vai te direcionar, informar o que é que ele tem que, o que cada um tem que melhorar, tá bom? É bem claro, gente. É super legal essa análise. Aí a mesma coisa se aplica para o C, tá certo? Eu não vou falar aqui que já estamos um bom tempo o vídeo, mas é o mesmo conceito. Tudo bem? Vamos. O que mais a gente tem aqui, gente? Aqui agora é a comparação de cada operador com o padrão. Ele fez a mesma coisa, que é o gráfico da direita que a gente viu, e fez as mesmas análises de capa. Vamos pegar só um como exemplo, gente. O operador A, tá? Aqui é ele comparando com o padrão, tá? O operador A está com dificuldade de aprovar corretamente as peças, com muita dificuldade, porém ele não tem problema com rebarba, mas ele tem problema com descolorado, riscado e trincado. Temos que treinar o operador nisso também. Tá certo? E o relação p-value? Quanto maior o valor do capa, menor o p-value. Mas a gente não vai usar o p-value como 0,05 não, tá? O indicador que a gente usa é sempre o capa. Entre operadores, pessoal, a mesma coisa. Ele vai comparar um com o outro agora. Mesmo critério, tá? E aí, o que nós temos aqui de interessante? Deixa eu ver. Aqui são todos os operadores juntos agora com padrão. Ele faz a mesma análise. É muito legal isso, gente. Tá? Você consegue ver exatamente as deficiências de cada operador. Tá bom? É isso. A gente vai falar sobre isso de novo ainda agora, mas a gente vai falar não mais de dados nominais, e sim de outros tipos. Muito obrigado. Até a próxima.